Esse aqui é o novo Renault Sandero. Percebeu alguma coisa de diferente nele? Ficou bem mais bonito, né? Esse carro chegou às lojas em julho, por valores entre 29 e 42 mil reais. Mas será que só a carinha mais bonita é motivo suficiente para você levar esse carro para sua garagem? Confira agora tudo sobre o novo Renault Sandero. Vamos ver o que mudou então no Sandero que deixou ele com essa cara diferente. A grade dianteira ficou maior e mais parecida com a de outros modelos como o Logan, por exemplo. Os faróis ficaram um pouco mais espichados. E essa versão, que é a topo de linha, recebeu aqui nos retrovisores o repetidor de seta. E aqui na traseira as modificações ficaram mais nas lanternas. Na versão anterior, elas eram mais altas e vinham até próximas aqui da linha do vidro. Nessa versão, elas ficaram um pouco mais baixas e receberam esse novo desenho também. São três versões que o Sandero é vendido. A primeira é 1.0 Authentic, a segunda é a 1.0 Expression e essa aqui que a gente está dirigindo é 1.6 Dynamic. E quem quiser incluir o pacote de opcional com a tela multimídia já tem que desembolsar aí pelo menos mais R$ 1.400 para ter a telinha sensível ao toque no painel também. Desde a versão de entrada, o Sandero conta com, além dos obrigatórios airbag e ABS, desembaçador e limpador traseiros, ar quente e direção hidráulica. Se você quiser incluir o ar-condicionado, daí tem que pagar mais por volta de R$ 2.700, nessa primeira versão 1.0 Authentic. Já a segunda versão, a 1.0 Expression, tem ar-condicionado já de série, além de vidros e travas elétricas, e computador de bordo, e um sistema de som já mais completinho, com entrada para USB, entrada auxiliar, conexão Bluetooth, leitor de CD. Já a versão mais completa, a 1.6 Dynamic, ela acrescenta farol de neblina, piloto automático, volante multifuncional e roda de liga de 15 polegadas. E a central multimídia com tela sensível ao toque, ela é opcional. Apesar do Sandero ser um hatch de entrada mais barato, a Renault procurou fazer algumas modificações aqui dentro para tentar melhorar o revestimento da cabine. Então, por exemplo, o painel, apesar dele continuar sendo em plástico rígido, a gente percebe que teve um trabalho um pouco mais elaborado, os encaixes são mais bem feitos para melhorar essa aparência interior. Outro ponto bastante legal é que alguns pontos receberam frisos cromados. Então, o painel de instrumentos tem 3 círculos cromados e há alguns detalhes nas saídas do ar-condicionado, nas portas, que dão também um refinamento um pouco melhor aqui dentro do carro. Um aspecto que chama muita atenção e que melhora bastante o uso aqui dos comandos internos do carro é que o botão para o ajuste dos retrovisores ele ficou melhor posicionado. Até então ele ficava na parte central aqui da cabine, próximo do freio de mão, e não era prático de ajustar os vidros desse jeito. Agora a Renault passou os comandos para a parte esquerda aqui do painel, próximo do vidro, o que facilita aí muito o ajuste dos retrovisores. A tela multimídia, que não pode ficar fora mais de um hatch dessa categoria, porque é cada vez mais sinônimo de diferencial dos carros, ela continuou muito parecida com a anterior que o Sandero tinha, mas ela foi melhor posicionada também, assim como o ajuste dos vidros. Ela ficou um pouco mais para cima, próximo da saída de ar, e antes ela era mais voltada para baixo, que dificultava um pouco o seu uso, mas agora está muito melhor de usar. E o sistema operacional dela continua bastante bom, bastante rápido para mudança de telas, e com um sistema de toque bastante apurado também, que dificilmente gera algum problema. E os bancos também mudaram, o revestimento continua sendo de tecido, mas é um tecido com um toque diferente do que era anteriormente. E nessa versão aqui especificamente, que é a topo de linha, o banco ele é pintado em azul brilhante e tem também a costura colorida, o que dá também um ar diferente aqui dentro da cabine e parece um pouco mais sofisticado. O Sandero dá conta de levar bastante bagagem e espaço suficiente para 5 passageiros aqui dentro. Comparando na categoria com seus concorrentes, ele continua sendo referência no espaço interno, são 2,59 m de entre-eixos, o que resulta num bom espaço para 3 adultos lá no banco de trás e quem vai aqui na frente também não tendo o que reclamar. A altura até o teto também é suficiente, não deixa você apertado a cabeça contra o teto. E bagagem também, se você for fazer uma viagem, esse carro é o que melhor vai acomodar uma quantidade um pouco maior de malas,
Segundo a Renault, são 320 litros que ele consegue transportar. E a gente fez um teste colocando algumas bagagens lá dentro e realmente o espaço que ele tem lá dentro acomoda significativamente bem e, olhando até para os concorrentes, as bagagens numa boa. E para manter o Sandero, também os valores estão dentro da faixa do mercado. Os valores das revisões estão compatíveis ali com os concorrentes e ele tem 3 anos de garantia. O problema é que as cores dele sempre encarecem. Ele tem 7 opções de cores e só uma não encarece o valor do carro. Essa aqui que vocês estão vendo é o azul Tecno, que é a que está sendo usada para divulgar o carro oficialmente. E ela tem um ar de um pouco mais refinado, tanto que ela é inspirada num esmalte da Chanel, o esmalte 667. Mas para ter essa cor no seu carro, para levar ele para a garagem, você vai ter que pagar mais de R$1.000 só por causa da cor. Segundo a Renault, o Sandero também passou por algumas modificações na estrutura. São 80% dos componentes dessa nova versão são novos, em comparação à versão anterior. Isso garante, em tese, mais segurança para quem está aqui dentro. Nos testes realizados lá fora pelo Euro NCAP, que é o órgão que avalia a segurança dos carros na Europa, essa versão do Sandero se saiu melhor do que a anterior. Enquanto o Sandero antes tinha 3 estrelas, num nível que vai de 1 a 5, agora ele conquistou 4 estrelas. Então, em tese, quem está aqui dentro está mais seguro do que estava antes. A Renault garante que o carro que é vendido aqui no Brasil é o mesmo que é vendido lá fora. Então, a segurança aqui no Brasil também está garantida, apesar do Sandero ainda não ter sido avaliado pelo Latin NCAP, que é o órgão que avalia a segurança dos carros aqui na América Latina. Essa versão topo de linha Dynamic com motor 1.6 foi a que a gente levou para fazer os testes na pista. O motor 1.6 ele gera 106 cavalos e 15,5 kg de torque. Nos números de desempenho, ele acabou levando a pior com relação a alguns concorrentes. A aceleração de 0 a 100 ficou na faixa de 12,3 segundos, o que é pior do que o HB20, por exemplo, que é a referência. Já quando o assunto é retomada de velocidade, de 40 a 80 km por hora, ele fica atrás, especialmente do Newmart, que é referência nessa categoria. Ele precisou de 7,1 segundos para fazer essa retomada. E quando o assunto é frenagem, também ele não foi o vencedor nesse quesito, também ficou, a referência é o Newmart. O Sandero precisou de 29 metros para frear de 80 km por hora até zero. O sistema que orienta sobre troca de marchas, ele é um recurso interessante para quem quer privilegiar o baixo consumo de combustível. Mas ele é bastante discreto, então você tem que ficar prestando atenção para ver quando que a luzinha acende ali, se você quiser seguir rigorosamente ali as orientações dele. Além disso, ele no começo é um pouco complicado, você fica achando um pouco estranhas as orientações que ele está dando, porque ele costuma te mandar trocar de marchas bastante frequentemente. Ele não deixa o giro do motor ficar muito alto, exatamente para privilegiar o consumo de combustível. Mas você vai vendo que, como o torque ele é entregue em baixas rotações, o motor não fica com falta de fôlego quando ele pede para você trocar para a 4ª marcha, por exemplo, e você não faria isso naturalmente. Você troca e mesmo assim ele continua tendo um desempenho razoável, satisfatório. Um ponto negativo é esse câmbio. Ele continua sendo bastante ruidoso, ele vibra bastante enquanto você está dirigindo, e os engates eles são um pouco duros, longos. Esse câmbio poderia ser um pouco melhor ajustado. Mas visibilidade, por exemplo, é um ponto bom desse carro. Você consegue ter uma boa noção do que está no exterior, olhando aqui de dentro da cabine. No geral, a dinâmica dele é bastante boa. A visibilidade aqui dentro é bastante satisfatória, você não fica com grandes pontos cegos durante o seu trajeto. A suspensão ela privilegia o conforto, então ela é até um pouco macia demais às vezes em algumas curvas, não segura tão bem o carro, mas ela privilegia bastante o conforto. Quem está aqui dentro não sente trancos muito secos em buracos, esse tipo de problema. Esse custo-benefício é importante para esse carro. A gente tem que olhar em volta, ver quem está competindo com esse carro e quanto está sendo cobrado pelos concorrentes. O Ford New Fiesta, por exemplo, se a gente for pegar uma versão compatível com essa aqui do Sandero, você vai pagar por volta de R$42 mil. Já no caso do Onix, o preço vai passar para por volta de R$44 mil. E o HB20 já chega na casa dos R$46 mil. Isso mostra que o posicionamento do Sandero no mercado também é um posicionamento bom, um posicionamento agressivo,
que deixa ele ali pronto para briga com vários concorrentes. Vamos listar agora então os 3 pontos positivos e os 3 pontos negativos desse carro. Pontos positivos: visual, que melhorou consideravelmente, espaço interno e custo-benefício, que foram mantidos. Já como pontos negativos, o câmbio e o motor, que apresentam algumas irregularidades, o preço da cartela de cores, que é bastante salgado, e também o acabamento interno, apesar de ter melhorado, poderia ter ficado um pouco mais refinado. É um carro que vale a compra? É. Se você quer um carro que vai atender a sua família, com espaço e bastante honesto, racional, pode ser uma boa opção para você levar para sua garagem.